E já vamos começar esse vídeo aqui daquele jeito. Olha só, esse livro foca aqui o Despertar da Consciência do Neville Goddard. Um livro que eu já falei aqui. Tenho muita anotação, mas eu quero ler uma parte, porque aqui a gente fala muito de energia. E esse livro aqui, ele traz 7 livros do autor nesse volume aqui e fala sobre as passagens da Bíblia de uma forma mental, com uma explicação mental e atual. Esse livro aqui é livro de cabeceira, está sempre atualizado. E olha só, o subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente como verdade, o sentimento. E pelo fato da criação ser o resultado das impressões subconscientes, você, através dos seus sentimentos, determina a criação. Vamos lá para a explicação disso que é simples. Esse aqui, gente, já deve ser o 4º ou 5º vídeo que eu bato nessa tecla de energia, que nós criamos a nossa realidade através daquilo que a gente sente. Nós sempre ouvimos que é pensamento e sentimento. Quando a gente tem coerência entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, nós criamos a nossa realidade. Mas o principal, aquilo que realmente dá forma na nossa vida e que traz as experiências que a gente vive, é o sentimento. É o campo poderoso do coração. E esse campo poderoso do coração não está sozinho. Para que a gente tenha, e todo ser humano tem, em volta de si, um campo eletromagnético, nós temos que ter sim essa coerência do pensamento e do sentimento. Campo eletro, pensamentos, magnético, coração, aquilo que a gente sente. Mas a força do coração, a força que cria, que é o sentimento, ela é muito maior do que o campo pensativo, do que o campo elétrico de tudo aquilo que a gente pensa. E como é que a gente faz para entender isso de uma forma simples, sem precisar estudar todo o campo da neurociência ou ler livros e livros para achar a explicação desse campo? Se nós criássemos a nossa realidade através do pensamento, tudo aquilo que a gente pensa, esses 70 mil pensamentos, mais ou menos, que nós temos por dia, seriam todos criados e manifestados na nossa realidade. E é por isso que o campo do sentimento é o campo que cria, porque nós precisamos nos sentir em uma determinada frequência por um determinado tempo para que aquilo comece a se manifestar na nossa vida, para que os caminhos comecem a tomar forma e aí a gente chega naquilo que a gente tanto deseja. E é por isso que eu quis trazer um pouquinho desse livro aqui, porque sabendo dessa informação, sabendo que o nosso sentimento vai criando a realidade, eis aqui um manual que pode ajudar a gente a entender de que forma a nossa realidade se concretiza e o que a gente deve fazer, de que forma que a gente deve orar, tanto com o nosso pensamento quanto com o nosso coração, para que tudo seja coerente na realidade que a gente deseja viver. Mas, agora vem aquele mas, para criar a realidade que a gente realmente deseja, temos que ter sim essa coerência e entender aquilo que estamos fazendo com muita presença. Eu fui folheando o livro aqui e encontrei mais uma anotação que vai fazendo o link com todo esse assunto aqui. Olha só. Prepare a sua morada. Visite mentalmente os lugares que deseja e sinta que já é. Faça a conexão com o lugar que deseja e o vínculo estará criado. Quando a gente pensa, nós geralmente pensamos em imagens. Se eu te pedir agora, pensa num elefante verde ou não pensa num limão azul. Provavelmente, falando essas palavras, eu criei na tua mente a imagem que veio através desse som, através dessas
palavras. Então, primeiro, a gente precisa pensar naquilo que a gente deseja, seja a nossa nova realidade, seja um lugar que a gente deseja viajar, seja aquilo que a gente quer para a nossa saúde. Disparou o alarme de incêndio, mas eu acho que já vai parar, porque isso acontece de vez em quando. Espera aí. Vamos cortar, né? Pronto, minha gente. Já cessou o alarme de incêndio e não era nada. Só está disparando assim de vez em quando. E já vamos lá fazer mais um link de mais um achado aqui nesse livro. Olha só, para fazer o link com aquilo que já foi lido aí uns minutos atrás. Você não pode forçar nada exteriormente, por maior que seja a sua força de vontade. Há apenas uma maneira para comandar as coisas que você quer, isto é, assumindo a consciência das coisas desejadas. Há uma grande diferença entre sentir uma coisa e conhecê-la intelectualmente. O sentimento é aquilo que cria a nossa realidade, é o que realmente manifesta. E com isso, a gente cai novamente nesse assunto de que, para criar tudo aquilo que a gente deseja, para manifestar a vida dos nossos sonhos, a gente precisa sentir como real aquilo que a gente já deseja viver. E se tu não consegue, nesse momento, se tu ainda não tem a prática de conseguir sentir como se tudo já fosse, começa agradecendo tudo que já é. Começa agradecendo tudo aquilo que vem de bom grado até a tua vida e percebe também todos os pequenos milagres diários, tudo aquilo que dá certo, a tua saúde, o teu despertar da cama, a tua vontade de fazer as coisas, a tua consciência que é saudável, o teu sentimento que é saudável, começa a sorrir mais para as coisas da vida que tem esse gosto de, cara, que bom que eu estou aqui vivendo. Mesmo que tu não veja agora as coisas acontecendo, pode ter certeza que, se tu estás te sentindo bem, se o teu sentimento é de leveza, é de expansão, tu respira com calma e tu vive o momento presente, pode ter certeza que tudo no universo está se reorganizando para trazer cada vez mais na tua vida a coerência que tu está sentindo, porque realmente a nossa vida é um espelho daquilo que a gente tem dentro, do sentimento que a gente tem para a vida. E é por isso que, diante de todo esse assunto de criar a realidade, eu não posso deixar de falar aqui sobre esse livro, O Despertar da Consciência. Simplesmente leiam. Eu estava folheando aqui, enquanto o alarme estava tocando aí, e olhando as anotações que eu tenho aqui nesse livro, tudo remete à criação da realidade através daquilo que a gente pensa, mas organizando isso de uma forma em que o sentimento entenda qual que é a nossa real frequência e transmita através do nosso sentimento essa frequência para o mundo, essa frequência para o universo. Vai ser sempre como a gente está se sentindo. E, gente, por mais que isso seja repetitivo, por mais que a mensagem esteja sendo, a gente sente e manifesta, tem que ter essa coerência do campo eletromagnético. O coração é aquele que manda. Essa mensagem ela é frisada e repetida para que a gente possa prestar atenção na nossa realidade, e isso pode ser exatamente agora, e ver aquilo que está se materializando na nossa vida, aquilo que a gente está manifestando. Porque se eu perguntar agora, como é que tu está te sentindo? Eu tenho certeza que tu vai respirar, vai fechar os olhos ou vai refletir sobre o teu estado de sentimento e vai entender aquilo que tu está passando. E tu vai conseguir entender também que se tu se sentir dessa forma por muito mais tempo, a tua vida vai continuar sendo aquilo que tu estás sentindo.
Então, se o teu sentimento é bom, se tu estás alegre e se a cada dia tu acorda com um entusiasmo de viver, a tua vida está te trazendo momentos de entusiasmo, está te trazendo novidade. A cada dia que tu vive, tu pensa, cara, o que mais pode acontecer na minha vida? E se tu tá num sentimento de tristeza, de reclamação e verbalizando que nada dá certo para ti, pode ter certeza que amanhã mais alguma coisa vai dar errado, tu vai prestar atenção nas coisas negativas que acontecem na tua vida, tu não vai enxergar as boas oportunidades e vai pensar que tudo conspira contra a tua vida. E é por isso que o sentimento manda tanto. É por isso que a gente tem que frisar a mensagem e perceber como nós estamos nos sentindo, porque é isso que vai de assinatura energética para o universo, para que ele possa espelhar aquilo que tu tens dentro na tua vida, aquilo que tu estás sentindo na tua realidade. Não adianta eu vir para cá, ligar a câmera e trazer todo um conceito técnico, porque a neurociência fala isso, e tu tem que juntar com a técnica do Gregg Braden para fazer uma meditação e sentar com as pernas cruzadas, de olhos fechados, imaginar que tudo já é, e aí tu tens esse sentimento e amanhã a tua vida mudou. Não adianta eu pegar fatos científicos, embora eles existam e comprovem isso, mas não adianta eu te trazer aqui termos técnicos se eu não te passar a mensagem que o primordial, aquilo que vem primeiro na tua vida, tem que ser o teu sentimento, tem que ser a mudança do teu sentimento de uma forma positiva para criar a vida que tu tanto deseja. Se o teu sentimento já é bom, se tu já tem leveza, se tu já tem um sorriso presente na tua vida e tu és uma pessoa aberta e receptiva ao mundo, a tua realidade vai se cocriar dessa forma cada vez mais. Só que se tu se sente mal, é isso que tu vai criar na tua realidade também. Mas agora, vamos supor que mesmo assim tu acha que esse livro do Despertar da Consciência é um livro muito grande para ler, tu não quer começar dessa forma e tu não entende nada sobre esse assunto. Eu vou passar aqui um bônus. Quer começar nesse mundo da manifestação por algum livro que seja fácil entender para que tu adentre assuntos cada vez melhores e mais explicativos de como o nosso sentimento cria a nossa realidade? Tá aqui, ó. O Segredo. Esse livro aqui é o livro que tem um documentário no YouTube sobre ele. No YouTube tem um filme, O Segredo, Ouse Sonhar, e antes disso veio O Segredo, com grandes autores te falando de que forma mudar o teu jeito de ver a vida e começar a manifestar tudo aquilo que tu deseja. Esse livro aqui é um livro pequeno, é um livro simples e ele vai te mostrar exatamente essa mensagem que eu estou passando aqui. Pensamento e sentimento alinhados criam a nossa realidade, mas o que vale é o sentimento. E vou até deixar mais uma dica aqui. Se não quiser ler o livro, se não tiver o hábito de ler, vai no YouTube e esse documentário tem 1h30. É muito interessante e ele vai ilustrar com muitas imagens o que acontece dentro da gente, como devemos nos sentir e como a nossa realidade é criada a partir daquilo que a gente sente. Então, para recapitular tudo isso que a gente falou, podemos resumir esse assunto nessa única expressão. Aquilo que a gente pensa em coerência com aquilo que a gente sente, cria a nossa realidade. Mas se nós estamos pensando uma coisa e sentindo outra, o que vai criar a nossa realidade é o sentimento. É por isso que a gente deseja muitas vezes verbalmente alguma coisa, a gente pensa e imagina o melhor, mas tem medo ou de dar certo ou tem medo do como. Como vai acontecer para chegar onde eu quero? O que precisa acontecer
para que eu possa ter aquilo que eu desejo. E aí entra querer controlar o como, que não é do nosso porte, não é do nosso calibre, do nosso entendimento, controlar o como vai acontecer, e vem também o anseio de quando isso vai acontecer, porque todos desejam mudar de vida da noite para o dia, e não é dessa forma que acontece. Lembra do que foi falado aqui? Se os nossos pensamentos criassem a realidade, nós criaríamos cerca de 70 mil coisas que passam pela nossa cabeça na nossa realidade. É por isso que o sentimento cria a realidade, porque ele é uma construção e uma sustentação daquilo que a gente deseja. Somos ensinados a sobreviver e a ter medo. E como sentimos isso na maior parte do tempo, é isso que criamos na nossa realidade. Situações de medo e situações desafiadoras. Tudo que deriva do medo não é bom. E tudo que deriva da leveza, da felicidade, da alegria, do amor maior, isso sim é positivo e é isso que nós devemos treinar a nossa cabeça a pensar e também o nosso coração a sentir. Se nós queremos mudar de vida, devemos ver e entender, internamente aquilo que se passa na nossa mente, no nosso sentimento, olhar para a realidade com presença e ver se tem uma coerência geral entre pensamento, sentimento e criação da realidade. Conclusão: falei e falei a mesma coisa do começo do vídeo até aqui, mas é para que a mensagem seja frisada. Hoje deu vontade de ligar a câmera e falar sobre o despertar da consciência. E tem aqui, eu trouxe aqui como bônus, esse livro, O Segredo, ou o documentário do YouTube de 1h30. É bem rapidinho e bem simples. O Segredo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tu tenha entendido essa mensagem de tanto que ela foi repetida aqui nesse vídeo. E desejo um forte abraço. Até o próximo vídeo e presta atenção nos teus pensamentos e principalmente nos teus sentimentos.